Olá, seja bem-vindo à nossa aula, a fascinante história dos judeus no Brasil. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos conhecer um pouco da nossa história e da presença judaica em terras brasileiras. Nos acompanhe nessa jornada. A história do Brasil ela está entrelaçada, ela está, de certa forma, muito próxima também da história desse povo resiliente, desse povo resistente, desse povo que tem lutado ao longo dos séculos e até milênios para continuar existindo, que são os judeus. Então, eles vão influenciar culturalmente, socialmente e economicamente o nosso país desde os primeiros dias, desde os primeiros momentos. É importante que você compreenda que os judeus eles são expulsos de Espanha e Portugal e eles vão encontrar refúgio justamente em terras distantes. E uma dessas terras, naqueles momentos do século XV, era o Brasil. Então eles vão participar de expedições como integrantes dessas expedições, exercendo as mais diversas funções, desde aquelas mais básicas, né, como funções estratégicas dentro dessas expedições náuticas. Né? Então você tem a presença como Gaspar de Lemos, outros navegadores também, e astrônomos que auxiliavam na expedição, né, nessas grandes navegações que Portugal desenvolvia aí nesse período histórico. Um destaque para Fernando de Noronha, inclusive é nome de um arquipélago aqui no Brasil. Fernando de Noronha, ele era um cristão novo, ou seja, Fernando de Noronha era um judeu que foi convertido ao cristianismo católico e ele foi um dos primeiros a receber autorização para explorar economicamente, né, as novas terras, mais precisamente a questão do pau-brasil. O pau-brasil, uma madeira nobre que era extraída de terras brasileiras e levada para a Europa, tá bom? Só um detalhe, a questão da imagem, essa imagem ela foi produzida por inteligência artificial, tá certo? Não é necessariamente, não é uma imagem de Fernando de Noronha, tá bom? Mas vamos lá, continuando a nossa aula. Nossa proposta aqui são 5 minutos. Então, essas terras, ou o Brasil, ela representava para esses que vinham, né, esses judeus que vinham nessas navegações, nessas expedições, um local de tranquilidade. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos impérios e também, naqueles dias, passa a existir, tanto na Espanha como em Portugal, a questão do Santo Ofício, da Inquisição, que perseguia todos aqueles que não professassem a fé católica. Então os judeus vão justamente na busca de lugares onde eles pudessem se refugiar. E um desses lugares era justamente o Brasil. Por isso essa presença tão forte. Então é muito comum aos professores ou alguém fala da história dizendo que para o Brasil nessas expedições geralmente vinham degredados, criminosos, pessoas que eram expulsas, mas não se explica que boa parte dessas pessoas que vinham nessas navegações eram formados por cristãos novos, que chegando no Brasil podiam praticar o seu judaísmo livremente. Para fechar essa nossa aula, né, essa nossa participação, queremos dizer que a herança judaica ela se reflete na nossa cultura, economia e espiritualidade. Essa história reforça a importância do respeito à diversidade e da valorização das contribuições de todos os povos para a formação da identidade brasileira. Então, dentro desse contexto, a presença judaica no Brasil vai ser preponderante e importante, porque, assim como outras culturas, como a cultura indígena, como a cultura do africano, que também foi introduzida aqui no país, do europeu, de um modo geral, tá certo? E também dos mouros, os próprios islâmicos, né, muçulmanos que também chegaram ao Brasil, vão aí, essa junção de culturas diferentes vão contribuir para a formação da nossa identidade. Por isso, é muito importante nós conhecermos a nossa história. Muito obrigado.